Olá, meus amigos, meu nome é Jean Diniz, sou professor de legislação de trânsito e a gente vai tratar nessa aula rápida sobre uma controvertida distinção que existe entre veículo utilitário, veículo caminhoneta, veículo caminhonete, veículo caminhão e veículo de passageiros, principalmente quanto à questão veículo utilitário e caminhonete, que é o que pega muita gente numa questão de prova, levando em consideração que existe um tratamento distinto pelo Código de Trânsito Brasileiro com relação à velocidade, especificamente para o veículo caminhoneta, que possui uma velocidade máxima de 110 km por hora, a depender da rodovia, mas é para uma aula específica. Vou tratar especificamente da distinção desses veículos para que vocês possam entender com mais clareza, já que vários alunos me questionaram sobre essa distinção e que pode pegar vocês na hora da prova. Primeiramente, nós temos que distinguir com relação à espécie de veículo. Veja aqui comigo. Espécie, uma classificação que existe no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, um artigo importantíssimo, existe quanto à tração, existe quanto à espécie e quanto à categoria. Quanto à espécie, o veículo pode ser de passageiros, pode ser veículo de carga e pode ser veículo misto. Além de outras espécies, veículos de competição, veículo de coleção, veículo quanto a de tração, isso não nos importa. Vamos ficar agora apenas com esses três. Aí é o seguinte, existe uma definição jurídica de veículo de carga, de veículo de passageiros e de veículo misto no Código de Trânsito Brasileiro, que eu quero que vocês vejam comigo aí na tela. Vejam aí comigo a distinção entre veículo de passageiros, veículo de carga e veículo misto. Vejam aí, isso está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, veículo de passageiros. É um veículo destinado ao transporte de quê? De pessoas e suas bagagens. Bagagens. Vejam que não fala carga. Veículo de carga. É um veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar, no máximo, 2 passageiros, exclusivo, ou seja, fora o condutor do veículo. Já o veículo misto é um veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e também de passageiros. Observe que o Código de Trânsito Brasileiro, ele procurou estabelecer uma distinção quanto à finalidade, à natureza, à característica própria de cada veículo. Alguns veículos são fabricados, são produzidos exclusivamente para o transporte de pessoas, de passageiros, juntamente com suas bagagens. Vejam que não fala carga, fala de bagagem do passageiro. Outros veículos, eles são fabricados, produzidos para o transporte predominante de carga. O veículo é predominantemente transportador de carga, só que transporta pessoas também. Aí o código foi disso, olha, eu vou estabelecer um limite para o transporte de passageiros, no máximo 2. Então, o condutor mais, no máximo, 2 pessoas e um compartimento de carga. Enquadra-se como o termo genérico de veículo de carga quanto à espécie. Já quanto aos veículos mistos, existe uma ponderação entre carga e passageiros, Jean, mas não tem dizendo quantas pessoas devem caber no veículo para que ele se enquadre como veículo misto. Ora, você tem que interpretar de forma sistematizada, de acordo com a Lei 9.503. Se um veículo que existe o compartimento de carga e que para que ele seja considerado de carga deve caber no máximo 2 pessoas como passageiro, então se exceder a esse limite, obrigatoriamente vai se enquadrar como veículo misto. Então, o veículo misto é aquele em que há uma capacidade, um compartimento para o transporte de carga e mais, no mínimo, 3 passageiros. Até 2 passageiros é carga, mais do que 2 passageiros é veículo misto. Jean, e não é a mesma coisa veículo misto e veículo de passageiros? Não. Qual é a diferença? Que no veículo de passageiros deve ter capacidade para pessoas, o transporte deve ser de passageiros e suas bagagens. Não há compartimento de carga em veículo de passageiros. Não há. Há apenas um compartimento de bagagem. Ao contrário do veículo misto, que tem o transporte de passageiros e tem também um compartimento próprio para o transporte de carga, ok? Então, veículo de passageiros, veículo de carga e também veículo misto. Já quanto ao veículo misto,
Existem 3 espécies de veículo misto, segundo diz o artigo 96 do CTB. Vejam o texto do artigo 96 do CTB. O texto é o seguinte, ó. Quanto a veículo misto, o veículo misto pode ser uma caminhoneta, pode ser um utilitário ou pode ser outros. Quais seriam esses outros? O Código de Trânsito não fala. Ele fala apenas de caminhoneta, fala de utilitário e fala de outros. Temos definição jurídica do que seria uma caminhoneta no Código de Trânsito brasileiro? Temos sim. Vejam o que diz aí o anexo 1 do CTB. Caminhoneta é um veículo misto, disso aí nós já sabemos, destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Então, se o transporte acontecer no mesmo compartimento das pessoas e da carga, estamos tratando de uma caminhoneta. Jean, então me dê o exemplo de uma caminhoneta na prática. O exemplo de uma caminhoneta na prática está aí na tela. Ó. Existe um compartimento de carga? Sim. Existem passageiros? Sim. Isso aí não seria uma caminhonete? Não, não. Isso aí não seria um veículo de carga? Não, não seria um veículo de carga. E por que não seria um veículo de carga? Porque para ser veículo de carga, tem que caber, no máximo, 2 pessoas, lembram disso? Para ser de carga, tem que caber, no máximo, 2. Então, ou isso aí seria um veículo de passageiros, ou seria um veículo misto. Há um compartimento de carga nesse veículo? Sim. Existe compartimento de carga, existe compartimento, a capacidade de passageiros, eles não há uma separação física entre os passageiros e a carga, então estamos tratando de um veículo chamado de quê? Caminhoneta. É esse veículo que tem aquela velocidade especial de 110 km por hora, é a caminhoneta. Uma outra espécie de veículo misto que nós vimos aí, ó, é o utilitário. Utilitário é a outra espécie de veículo misto. Jean, mas qual seria o utilitário? Temos definição no CTB quanto ao veículo utilitário? Vejam aí, quanto ao utilitário. Utilitário, anexo 1 do CTB. É um veículo misto, caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. Então, um conceito muito vago quanto ao veículo utilitário. Bem, só temos especificamente 2 tipos de veículos mistos no CTB. Fala de caminhoneta, fala de utilitário e fala outros. Esses outros aí é um leque de opções para que o legislador possa qualificar determinado veículo como utilitário. Mas, em princípio, nós temos que definir os veículos que nós temos plena consciência de que não seja nem veículo de carga, nem também veículo de passageiros. E se enquadre perfeitamente no conceito jurídico de veículo misto. Qual o conceito? Transporte de carga e transporte de passageiros. Já eu ouvi falar que o professor disse que o Jeep é. Realmente. O Jeep é um utilitário, mas não transporta carga, é um veículo bem diferente. Essa versatilidade que ele fala é o seguinte: observe que o texto da lei diz: é um veículo misto, como nós sabemos, caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. Não é exclusivamente fora de estrada. Ele transita pela pista de rolamento, pelas vias públicas também. Ele é um veículo que pode ser off-road também. Então ele tem uma versatilidade, mas ele tem que atender às características fundamentais básicas de um veículo misto, que é o quê? O transporte de passageiros e também o transporte de carga. Então é o seguinte, Jean, me dê um exemplo de um veículo utilitário. Está aí o utilitário. Isso é um veículo utilitário. Por que é um veículo utilitário? Vejam só, existe compartimento de carga? Existe o compartimento de carga. Tem capacidade para mais de 2 passageiros? Um passageiro aqui na frente, outro aqui atrás, outro ali atrás, e ainda cabe outro no meio. Então, cabe mais do que 2 pessoas como passageiro? Cabe sim. Então, não é veículo de carga. Tem compartimento de carga? Tem. Então, não é veículo de passageiros. Transporta passageiros e transporta carga? Sim, é um veículo misto. É caminhoneta? É não. Por que não é caminhoneta? Porque não vão no mesmo compartimento. Se não vão no mesmo compartimento, não pode ser considerado uma caminhoneta. Se não pode ser considerado uma caminhoneta e é um veículo misto, só pode ser o quê? Utilitário. Só pode ser utilitário.
Problema que os Detrans do nosso país, eles não são tão criteriosos na definição, na anotação do seu sistema com relação à sua espécie, quanto à sua natureza jurídica. Por isso que muitas documentações desses veículos vêm com espécie que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui agora. Mas isso não significa dizer que o veículo tem a natureza jurídica do que o Detran da Paraíba, o Detran de Pernambuco anote no seu sistema. O que vale para a conceituação jurídica que nós estamos estudando é a que está definida na própria lei, não o que o Detran decide fazer. É por essa razão que o STJ, julgando as questões de multas de trânsito, ele diz o seguinte, olha, o que vale é o que está no documento do veículo. Beleza, por quê? Por conta da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. O STJ apenas reconhece um atributo de um ato administrativo na decisão judicial. Se no documento está dizendo que é caminhonete, então vai ser caminhonete para efeito de anotação, lavratura de auto de infração, é o que está no documento. Só que para a natureza jurídica verdadeira, quanto à sua caracterização jurídica, o que vale não é o que está anotado no sistema. A natureza jurídica dele, o que vale é o que ele é, o que o veículo representa como características, para a gente se enquadrá-lo de acordo com a previsão legal. E é o seguinte, aí muita gente, o pessoal diz o seguinte, não, Jean, o utilitário é só o Jeep. Não é só o Jeep. O utilitário não é só o Jeep. O Jeep é utilitário. Mas nem todo utilitário obrigatoriamente será o Jeep. Não, Jean, mas eu vi numa portaria 21 de 2016 do Denatran, que tratando que o Jeep deve atender, o veículo deve atender determinadas características para ser utilitário. Não é bem assim. Diz a portaria 21/2016 do Denatran sobre as condições e os critérios para que um veículo possa se enquadrar como Jeep e, consequentemente, se enquadrar também como veículo utilitário. Por via de consequência, com efeito, o veículo ser Jeep e, sendo Jeep, ser utilitário. Porque já há uma definição jurídica na resolução 291, que sendo Jeep, enquadrando-se como Jeep um veículo, justamente por conta dessa história do trânsito fora de estrada, ele vai se enquadrar como um veículo utilitário. Beleza. A gente tem que ir para a resolução 291 e ver quais são as características do veículo utilitário. Vejam só, veículo utilitário é a resolução 291 de 2008. Ele diz o seguinte, ó, veículo utilitário é um veículo misto, como nós sabemos. Ele pode adotar carroceria aberta, ele pode ser um veículo utilitário de carroceria aberta, pode ser de carroceria fechada ou pode ser Jeep. Um Jeep é um utilitário. O Jeep é um utilitário. O Jeep não possui uma autonomia com relação a um veículo misto. Não existe o veículo misto caminhoneta, o veículo misto utilitário e o veículo misto Jeep. Não, porque o Jeep é utilitário. O Jeep é uma subespécie do veículo utilitário, assim como são também os utilitários de cabine fechada e o utilitário de cabine aberta. Quer dizer que não só temos o utilitário Jeep, temos o utilitário Jeep, cabine fechada, cabine aberta. Ah, Jean, e o cabine fechada não seria a caminhoneta? Aquela SW4 que você mostrou? Nada disso. Não seria. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro. Vamos mostrar um utilitário de cabine aberta. Carroceria aberta, como diz a resolução. Isso aí é um utilitário de carroceria aberta. Tem que ser utilitário obrigatoriamente porque há uma separação física entre os passageiros e a carga. Se há separação física, não pode ser caminhoneta. Porque caminhoneta, obrigatoriamente, tem que ter uma unidade. A carga e os passageiros vão no mesmo compartimento. Já em qual seria, então, esse utilitário de carroceria fechada? Esse aí, ó. Isso aí é um utilitário. Por que é um utilitário? Porque não é uma caminhoneta. Para ser uma caminhoneta, os passageiros e a carga não poderia haver uma separação física. Como há uma separação física, não pode ser caminhoneta. Não sendo caminhoneta, obrigatoriamente é utilitário. Porque cabe uma pessoa, cabe outra pessoa, cabe outra pessoa, cabe outra pessoa, não é veículo de carga, tem compartimento de carga, não é veículo de passageiro, é um veículo misto e vão separados por uma unidade física. Então, estamos tratando de um veículo utilitário. Utilitário de cabine aberta, utilitário de cabine fechada, de carroceria fechada, aliás, e o Jeep. E o Jeep, quando eu falo, não estou tratando da marca italiana Jeep especificamente.
Estou tratando de Jeep, natureza jurídica, uma definição jurídica de um determinado veículo que atende a determinadas características previstas na portaria 21 de 2016 do Denatran. Se atender a determinadas características, ser 4x4, ter uma altura tal, ter um ângulo entre o pneu e a carroceria X, tal, tem um monte de condições previstas nessa portaria do Denatran para que um veículo fabricado enquadre-se na condição de Jeep. Como, por exemplo, esse Jeep que eu apresentei aí para vocês, que não pertence a Jeep. Pertence a Jeep? Não. Não é da Troller. Não é do Jeep. Mesmo assim, ele se enquadra como veículo Jeep. E enquadrando-se como veículo Jeep, ele vai ser considerado um veículo utilitário. Então, cuidado. Não temos a caminhoneta, não temos o utilitário e temos o Jeep, porque o Jeep é um utilitário. E isso eu provei para vocês aí, ó, apresentando a resolução 291 que diz, ó, existe o Jeep, o utilitário de carroceria aberta, utilitário de carroceria fechada, e existe o Jeep, mais um utilitário. Inclusive, a própria resolução, essa resolução do controle diz o seguinte: se um caminhão, por exemplo, o caminhão for construída uma nova cabine dupla de caminhão, ele não é mais caminhão. Ele já vai ser um veículo especial. Porque é importante ter conhecimento de que o veículo de carga, pessoal, ele só pode no máximo caber no máximo 2 pessoas, só pode ter capacidade para no máximo 2 passageiros. Ultrapassou 2 passageiros, ó, não é mais considerado um veículo de carga. Fora, não é mais carga. Aí temos os veículos de carga. Quais são os veículos de carga? Temos 2. Quais são os 2? Que vocês sabem. Temos a caminhonete, que é um veículo de carga, e temos também o caminhão, que é outro veículo de carga. Caminhonete e caminhão, qual é a diferença entre a caminhonete e o caminhão? Que caminhonete é de até, um PBT, de até 3.500 quilogramas. Já o caminhão é mais do que 3.500 quilogramas de peso bruto total. Estamos falando do peso bruto total. E o veículo de carga, esse veículo de carga, só pode caber no máximo 2 passageiros. No máximo 2 passageiros. Quais veículos? A caminhonete e o caminhão. Se eventualmente uma caminhonete tiver uma capacidade para mais do que 2 passageiros, como por exemplo tem na própria resolução, que diz o seguinte, olha, se houver uma alteração no tipo de caminhonete, numa Saveiro, numa estrada, para cabine dupla, por exemplo, olha, ela não é mais uma caminhonete, a gente tem que enquadrar como veículo especial. Não é mais caminhonete. Por que não é caminhonete? Porque caminhonete é veículo de carga. E veículo de carga só pode caber no máximo, só pode ter capacidade para no máximo 2 passageiros. Abre aí na lousa para o pessoal entender. Como diz aqui, ó, passageiros, aí veículo de carga, caminhonete, capacidade para no máximo 3.500 kg, veículo de carga, caminhão, acima de 3.500 kg. Ambos são veículos de quê? De carga. Veículo de carga. Agora, ambos só podem ter capacidade para, no máximo, 2 passageiros. Ultrapassando o número de 2 passageiros, aí vai se enquadrar. A depender da situação, pode ser um utilitário. A depender da situação, pode ser uma caminhoneta. E a diferença da caminhoneta para o utilitário são veículos mistos, ambos. Mas a diferença de um para outro é que, na caminhoneta, passageiros e carga vão no mesmo compartimento. No utilitário, passageiros e carga vão separados por uma unidade física. E outra, repetindo, Jeep é utilitário. Jeep não é uma forma autônoma, independente de veículo misto. Jeep é um utilitário. E o utilitário não é somente o Jeep. Pode ser um utilitário de cabine de carroceria aberta, pode ser um utilitário de carroceria fechada. Essa é a diferença fundamental de um utilitário, de uma caminhoneta e de uma caminhonete e também de um caminhão. Nesta nossa aula rápida que fechamos agora. Até a próxima aula, meus amigos. Um abraço a todos e tchau, tchau.